Olá pessoal, comentar este livro aqui, Escravidão, da Revista Brasileira de História, publicado pela Ampu, editora Marco Zero, 1987. Vamos falar de mais um capítulo aqui, Os Escravos de Ganho no Rio de Janeiro do século XIX, do Luiz Carlos Soares. Então, resumo aqui do artigo. No Brasil do século XIX, a escravidão de ganho foi não só uma forma de exploração do trabalho cativo, mas também um regime de trabalho típico do ambiente urbano. Na cidade do Rio de Janeiro, os escravos de ganho eram numerosos e empregados nas mais diversas atividades econômicas: comércio ambulante, pequeno comércio de lojas, quitandas, barbearias, transporte de cargas e passageiros, oficinas artesanais e manufaturas. Através desse regime de trabalho, os escravos tinham uma certa autonomia para procurar emprego ou executar as tarefas das quais eram encarregados, mas, por outro lado, tinham a obrigação de efetuar aos seus senhores um pagamento diário ou semanal, ou mesmo em escala mensal, previamente fixado de acordo com o nível de especialização de cada cativo, sua capacidade física e a destreza e as condições gerais de mercado da cidade. Então ele mostra essa situação aqui dos escravos de ganho, né? Escravidão de ganho era bastante diversificada. As modalidades do ganho eram as mais evidentes e chamavam imediatamente a atenção dos visitantes estrangeiros, mais preocupados em registrar os diversos aspectos da vida da cidade. Isso porque uma multidão de cativos tomava as ruas da cidade, vendendo seus produtos e transportando pesados fardos. Uma das práticas mais comuns era os senhores mandarem ensinar ofícios industriais aos cativos, que depois do seu período de aprendizado ofereciam seus serviços aos proprietários das oficinas e manufaturas. Os fabricantes pagavam-lhes salários e estes eram posteriormente obrigados a entregar a seus senhores as quantias por eles estipuladas. Se desse uma diferença, ele acumulava aquele valor. Esses arquivos, né, esses escravos de ganho atuavam nas cidades, nas ruas. Então ele saía do lugar onde estava com o senhor, né, e ia para a cidade vender seu como ambulante ou numa quitanda, ou ir para uma barbearia, onde ele era barbeiro e fazia também procedimentos de cura, sangrias, coisas do tipo, tá? E depois ele voltava para pagar o seu senhor. Então, para ele atuar na rua, ele podia ser considerado um escravo fugido, né? Então ele tinha que ser registrado como escravo de ganho. Então o Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, ele reúne pedidos de licença para escravos andarem ao ganho, encaminhados pelos senhores à Câmara Municipal entre 1830 e 1888. Mais exatamente entre 1850 e 1870. Tá? Então tem esses registros que permitem a gente recuperar um pouco essas histórias aí. O comércio ambulante carioca apresentava uma grande variedade, quase todas as mercadorias eram vendidas por escravos de ganho, pelas ruas da cidade, como camelôs, né? E ainda existiam aqueles cativos que ficavam pelas praças, praias e portas de igrejas com seus cestos e tabuleiros, ou em pequenas barracas improvisadas. O reverendo norte-americano Daniel Kidder dizia que, para esse serviço, geralmente eram escolhidos os escravos mais espertos e de melhor aparência, de ambos os sexos. E não raro que esses cativos revelassem um grande tato e tino comercial para vender as suas coisas, né? Então, essa questão chamava a atenção dos visitantes estrangeiros. Tá? Existe o registro aqui do Debré ali falando começo do século XIX, que ele diz assim: embora pareça estranho que nesse século de luzes se depare, ainda no Rio de Janeiro, com o costume de transportar enormes fardos à cabeça dos carregadores negros, é indiscutível que a totalidade da população brasileira da cidade acostumava a esse sistema que assegura a remuneração diária dos escravos empregados no serviço de rua, se opõe à introdução de qualquer outro meio de transporte, como seja o de carros atrelados a animais. Com efeito, a inovação comprometeria, dentro de pouco tempo, não somente os interesses dos proprietários de numerosos escravos, mas ainda a própria existência da maior classe da população,
a do pequeno capitalista, das viúvas indigentes, cujos negros todas as noites trazem para casa os vinténs necessários, muitas vezes às compras das provisões do dia seguinte. Então, muitos dependiam desses escravos de ganho. Tá? E aí você, mesmo numa época em que já tinha carruagens, puxados animais, você continuava vendo escravos carregando nos ombros, né, naquelas cadeirinhas, carregando seus senhores, carregando água. Ainda continuava tendo esse mecanismo, porque isso alimentava toda uma rede em função disso, né? Então, raramente se observar qualquer veículo puxado animal, coisa do tipo. Tá? Aí ele fala sobre as diversas atividades, né, que eram exercidas, os barbeiros, né? A clientela desses barbeiros de loja era bastante variada, incluía muitos brancos e livres. Além de cortarem cabelo e fazerem a barba, eles também ofereciam outros serviços a seus fregueses. Segundo Debré e o reverendo Walsh, eram exímios cirurgiões e sangradores muito habilidosos com bisturi. Faziam aplicações de sanguessuga e ainda arrancavam os dentes. Mas parece que esses serviços só eram procurados pela população livre, pobre e por escravos de senhores que pouco se importavam com a sua sorte, atraídos pelos baixos preços. Tá? Outras atividades que eles faziam era de transporte, remadores. Haviam remadores que levavam as pessoas para Paquetá, para a Ilha do Governador. Né? Então, outra atividade eram os escravos caçadores. Ó. Nas florestas de Santa Teresa, Corcovado e Tijuca, era muito comum a presença de escravos caçadores para pegar paca, preá, gambá, lagarto, tatu e outros animais. Você contratava um escravo e ele saía caçando. Outro que era também típico da cidade, né, eram chamados tigres, né, que eles carregavam barris na cabeça contendo os dejetos humanos, tá? Urina e fezes. E não raras vezes, esses barris, eles deixavam escapar urina, etc. E isso batia aqui no rosto, batia no corpo deles e se formava ali uma espécie de um tigre, né? Listras que se formavam, né? Então eles tinham esses nomes. Então eram pessoas que carregavam esses dejetos das casas das pessoas até uma praia lá onde despejava ali de qualquer jeito. Era outra atividade. O regime de ganho típico do ambiente urbano manteve-se até as portas da abolição da escravatura e representou uma modalidade mais flexível das relações de trabalho escravistas, permitindo aos cativos nele inseridos um maior grau de autonomia e diversas modalidades de remuneração monetária. Então, veja, isso entra dentro daquele conceito de brecha, né, escravista. A brecha escravista que havia no campo, onde o cara fazia sua roça, também tinha na cidade aqui, para esses escravos de ganho. Então, isso era uma flexibilidade aí do regime escravista da época. É isso, muito obrigado, então.